Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje resolvi abrir a minha primeira live. E hoje decidi falar-vos um bocadinho sobre a diferença entre a mudança e a transformação. Antes de mais, estou aqui, apesar de ser feriado, como eu sempre ouvi e sempre tenho dito, o nosso corpo não sabe que hoje é feriado. O nosso rim não sabe que hoje é feriado. O nosso pulmão não sabe que hoje é feriado. Portanto, só temos hoje. Só temos o dia de hoje e há que aproveitar. E, portanto, começo o meu dia por fazer aqui a minha atividade física, porque na mentoria que eu desenvolvi, que se chama Os Códigos do Feijão, um dos desafios que está a correr é 30 dias seguidos sem falhar. 30 minutos de atividade física, cada um faz aquela que quer e depois faz um postzinho com o durante, o no final, como entender. E portanto vou aproveitar aqui este momento em que estarei aqui cerca de uma hora na bicicleta. Estarei aqui cerca de uma hora na bicicleta a pedalar e vamos conversar um bocadinho. E então, o tema é a diferença entre mudança e transformação. Mudança, alguém sabe? Alguém sabe qual é a diferença entre mudança e transformação? Manda aí nos comentários. Portanto, a mudança, eu diria que tem uma característica que os identifica muito facilmente, é que a mudança pode voltar atrás. A transformação não. Depois de transformado, não há como voltar a ser o mesmo que era antes. E eu vou-vos dar um exemplo que eu acredito que todos nós conhecemos, porque como portugueses todos nós gostamos bastante. Podemos não gostar de uma coisa, mas gostamos da coisa transformada, quase de certeza. E o exemplo que vos vou dar é a azeitona, não é? Nós podemos mudar a azeitona de um sítio e colocá-la noutro. Ela está num frasco e podemos colocá-la num recipiente para ir à mesa, por exemplo, para podermos servir às pessoas que estão connosco, a nós próprios. E aí há uma mudança de sítio. E a seguir eu posso voltar e colocá-la, não quer dizer que eu faça, mas posso voltar a colocá-la dentro do frasco, fechar novamente e ela volta a ser a mesma que era. Ora, a transformação é um processo que não tem volta atrás. E o que é a transformação da azeitona? A transformação da azeitona não é mais nem menos do que mudar do estado de fruto para azeite. E a pergunta é, quando ela vira azeite, tu tens forma de a transformar novamente em azeitona? Não, não é? Portanto, e é isto que nós devemos procurar sempre na nossa vida, que é os maus hábitos, os defeitos, as coisas que nós não gostamos tanto em nós. Aquilo que nós devemos de fazer é procurar uma transformação e não apenas uma mudança. Porque numa mudança nós, ao fim de um tempo, voltamos ao mesmo. Quem é que já passou por isto? Quem é que fez um esforço durante um tempo para mudar e depois, ao fim de um tempo, estava igual? Ou quem é que já viu isto em alguém? Normalmente, talvez onde nós conseguimos ver isso melhor é nos nossos cônjuges, não é? Nós às vezes tentamos nos ajustar, eles dizem-nos, olha, não gosto disto, não gosto daquilo, a gente anda ali um tempo a tentar fazer diferente, mas depois, como não houve transformação, ou quando não houve transformação, acaba por a pessoa voltar outra vez ao mesmo, não é? E, portanto, aquilo que se pretende é que haja efetivamente uma transformação. Não é? Para quê? Para que eu não volte a ser aquilo que era. E o processo de transformação muitas vezes é um processo doloroso, não é? Vamos continuar a usar o exemplo da azeitona.
O que é que normalmente acontece à azeitona para que ela, ao fim de um tempo, vire azeite? Ela tem que ser esmagada, não é? E depois de esmagada, tem que ser pressionada. E, portanto, este esmagamento do que ela era e esta pressão que ela era vai-nos gerar três coisas. Primeiro, vai-nos gerar aquilo que nós chamamos o bagaço, que é os restos do caroço, da pele, do corpo da própria azeitona. Depois vai-nos gerar dois líquidos, água, porque ela contém água, e azeite. E nesta fase ainda temos a parte do bagaço já separada, num processo aí normal. Se for num processo antigo, existiam os capachos, que são umas coisas redondas em ráfia, que se mete a azeitona, não sei se alguém já viu, se mete a azeitona esmagada num capacho, depois mete mais uma camada de azeitona, depois outro capacho, mais uma camada, outro capacho, faz assim uma coisa que parecem umas pizzas gigantes, e depois há uma máquina que vem e espreme aquilo tudo. Okay? E depois de bem espremido, junta-se então a água e o azeite. Mas ainda temos água e azeite. Ainda temos que separar aquilo que nos interessa. E aqui é um pouco exatamente a mesma situação. Portanto, nós, para que não voltemos ao mesmo, temos que ser transformados e não apenas mudados. Não é? Olá, Priscila. Tudo bem? Estás aqui comigo, minha primeira live e a minha primeira ouvinte da minha primeira live. Uau! Estou aqui a falar sobre a transformação e vou continuar. Então, a diferença entre transformação e a mudança. E, portanto, é isso que nós pretendemos, porque pensem assim, quantas palestras é que vocês já assistiram? Mais de 5? Mais de 10? E obrigado Priscila. Mais de 5, mais de 10, e a pergunta é: e porquê que ainda não mudaram? A pergunta é: será que foi sempre com a mesma pessoa que vocês assistiram a essas tantas palestras que já têm na vossa vida? Será que os temas que vocês ouviram nessas palestras foram sempre o mesmo? Foi sempre a mesma pessoa que deu a palestra e o tema foi sempre o mesmo? Não, não é? Grande parte das vezes foi com pessoas diferentes e temas diferentes. Mas agora pensem, quem é que foi o único que foi sempre o mesmo? Priscila, ajuda-me lá. Quem é que esteve sempre nessas palestras, nessas que tu perdeste as contas? Quem é que foi? Conta-me lá. Foste tu, não é? Tu foste sempre a mesma que esteve em todas estas palestras. E a pergunta é: porquê é que ainda não houve transformação? Porquê é que, agora já não estou a falar para a Priscila, porquê é que pois, porque é que eu vou ser, isto é forte, por isso eu estou aqui sem saber se digo, se não digo, mas porque é que a vossa vida continua como está hoje? Na família, no casamento, nas finanças. Se já assistiram tantas palestras, se já fizeram tanta mudança na vossa vida com as palestras, porque é que ela continua dessa forma? Porque muitas das vezes não houve a transformação. E às vezes, para haver transformação, conforme eu vos expliquei, para pegar uma azeitona e retirar azeite,
existe todo um processo de esmagar a azeitona, de a colocar nos capachos, de a apertar, depois de libertar o líquido. O líquido vem misturado com água, depois nós temos que separar a água do azeite e só no fim é que temos o azeite. E portanto todo este processo necessita de uma palavra que eu na minha palestra dos Códigos do Feijão, falo muito, desde o início até ao fim, que é o acompanhamento. Vocês vão ali ao método IP, que é assim o top do top daquilo que eu conheço. Haverá muitos Tommy Robbins, haverá muitos coaches por aí, mas eu daquilo que conheço, para mim o top do top é o método IP. E porquê é que há muitas pessoas que ficam motivados durante um tempo? Não vamos falar do método IP, porque o método IP tem este acompanhamento. Mas vão a uma palestra, estão super motivados, saem de lá cheios de energia e a querer fazer, mas depois não são acompanhados no processo. E então, pega-se na azeitona, começam a lavá-la, a prepará-la para ser esmagada. Quando é para ser esmagada, a pessoa diz: não, espera aí que isso dói. Não, deixa-me lá voltar outra vez para trás, deixa-me lá voltar novamente para aquilo que eu era, que eu até não estava assim tão mal. E o processo de acompanhamento faz toda a diferença nesta transformação. É vocês escolherem alguém que já passou pelo processo, alguém que já sabe o caminho, alguém que tem um mapa do caminho, alguém que já foi, está a voltar, mas está disposto a ir convosco novamente. E esta é que faz a grande diferença, é terem alguém que vos acompanhe. Porque quando nós estamos nas palestras, estamos todos muito motivados, está tudo top, a energia é fantástica, as pessoas estão ao nosso lado, o ambiente que faz toda a diferença, o ambiente que está connosco, é um ambiente que também quer remar naquela direção. Portanto, naquele momento é tudo loucura, é tudo top, é tudo do melhor. O problema é quando nós voltamos ao nosso ambiente e nós não temos força logo no primeiro dia de sair fora do nosso grupo de amigos, do nosso grupo de amigos tóxicos, atenção, e ninguém aqui diz para deixar de ter algumas amizades, não é essa a questão, ninguém diz para deixar de ser amigo das pessoas, não. Agora, deixar se calhar de frequentar os ambientes que frequentava antes. Porquê? Porque se eu não estou satisfeito com os meus resultados, se eu não estou satisfeito com a minha vida, a pergunta é: se eu continuar na mesma vida, se eu continuar à volta das mesmas pessoas, se eu continuar nas mesmas mesas que representam o ambiente, o que é que vai mudar? Se eu continuar no mesmo murmúrio, se continuar na mesma crítica, se continuar a achar que o governo é que tem que resolver a minha vida, o que é que vai mudar? Daqui a 5 anos, o que é que vai mudar na tua vida? Fica a ideia para pensares um pouco. Se quiseres, segue-me aí no Códigos 459, que eu vou começar a acelerar. Vou começar a abrir esta boquinha, porque há muita gente por aí que precisa de nos ouvir. E uma das coisas mais fortes que eu aprendi com o Pablo, com o Tiago, foi que o problema não é o barulho dos maus. O problema é o silêncio dos bons. E eu não me considero bom, mas considero que tenho valores, que tenho princípios, que valem a pena passar para outras pessoas. E até aqui eu tenho estado calado. E agora chegou um novo tempo de começarmos a abrir a boca. Eu e tu que queres crescer, que tens princípios e valores, porque até aqui nós calamos, vemos coisas que às vezes não achamos tão bem e não dizemos nada. E o barulho dessas pessoas, com aquilo que fazem,
com aquilo que fazem, que felizmente não são a maioria das pessoas, mas como são poucos e fazem muito barulho, é muito pior do que nós que somos muitos, que temos valores, princípios e que vamos dizer somos bons, não é? Mas não por nós, pela graça de Deus, pela sua bondade, pelo seu favor. Estamos aqui calados, estamos caladinhos. Vemos acontecer algo de mal com a pessoa do lado, mas como não é connosco, deixa estar, não me fizeram nada, ok, vou fazer de conta que não vi. E isto infelizmente é aquilo que tem acontecido, e isto tem que mudar, e isto vai mudar, pelo menos na minha vida. Tenham um feriado fantástico, e se achaste interessante a diferença entre a mudança e a transformação, envie esta live aí para algumas pessoas que possam estar a precisar. Um forte abraço e um dia abençoado. Tchau. Adeus, Priscila. Obrigado.